Saudações terráqueos, vida longa e próspera. Seja bem-vindo a mais esse vídeo do nosso canal. E aí, terráqueo? Na reta final de preparação para a sua prova do Enem, Madeira falando aqui. E eu trouxe para você 3 questões de cinemática fáceis para você garantir os seus pontinhos e, quem sabe, a sua aprovação na prova. Tá curioso? Vem comigo então. Direto aqui então para a primeira questão, que fala assim. No estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade, baseada no senso comum. Após uma aula de física, 2 colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão. Aí presta bem atenção na fala dos colegas. Colega A, o corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes, pronto, está provado. Colega B, eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o... Primeiro vamos dar uma espiadinha nas opções que estão disponíveis. Peso dos corpos, resistência do ar, massa dos corpos, densidade ou aceleração da gravidade. Você já deve estar eliminando um monte aqui, sim ou não? Qual é a problemática central? Colega A, eu vou lá e coloco corpos onde o mais pesado cai mais rápido. Essa é a afirmação dele. E o segundo fala que não acha que é assim, não é o mais pesado que cai mais rápido, porque quando ele amassa a mesma folha, a folha vai lá e caiu mais rápido. Então, eu tenho uma divergência aqui. Qual é a problemática que te traz aí à cabeça? O que te vem na memória quando você escuta essa discussão? Justamente quando você falou de cinemática e entendeu que corpos com massas diferentes podem chegar ao chão ao mesmo tempo. Isso é muito estranho. Normalmente você vai estar acostumado a interpretar que o corpo mais pesado cai primeiro, mas é porque ele é mais pesado a explicação. Isso está errado, ok? A gente sabe que se eu tirar a resistência do ar, deixar esses 2 corpos no vácuo, a aceleração da gravidade atua de maneira igual nesses 2 corpos. Tem muita coisa bacana que a gente pode falar a partir disso. Mas para a gente não perder tempo aqui e fazer essa questão bem rapidinho, lembra que o fator principal é a resistência do ar, ok? A partir dela, você consegue explicar a diferença de tempo de queda de um corpo para outro. Quais opções aqui eu não posso marcar que estão bem erradas? Primeiro, olha bem, a diferença do comportamento é pela aceleração da gravidade. Isso está errado. A aceleração da gravidade será a mesma para os 2 corpos. Lembra de todos os exercícios que você fez? E você utilizava o Gzinho como 9,8 ou como 10, que é o mais comum para o ensino médio. Sim ou não? Aqui a densidade dos corpos. As densidades podem ser diferentes, não tem problema. Só que não é a diferença de densidade que vai explicar a queda dos corpos. Isso faria sentido no contexto de empuxo ou algo assim. Então, densidade não está no contexto. A massa dos corpos. Essa é a explicação do colega A. A massa é o fator que provoca a diferença. Porém, essa explicação ela é errada. Porque se eu colocasse os mesmos corpos, mesmo tendo massas diferentes, numa situação onde está no vácuo, sem a resistência do ar, aí eu sei que eles cairiam e chegariam ao chão ao mesmo tempo, se largados da mesma altura. E peso dos corpos aqui, também o peso vai ser massa vezes gravidade. Mesmo com corpos de pesos diferentes, a aceleração deles independe dessa massa. Então aqui peso dos corpos está errado também. Por eliminação, você poderia chegar à resposta B ou direto marcar a letra B, porque você se lembrou da discussão da problemática envolvendo a resistência do ar. Vamos para mais uma? E aí, terráqueo, tinha se lembrado dessa discussão envolvendo a queda dos corpos? Bom, se você estiver pronto, vamos para mais uma questão.
Na segunda questão fácil que eu selecionei de cinemática para você aprender, temos o seguinte. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante v0 sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Vamos às opções que estão disponíveis, vamos dar uma espiadinha. Tem aqui uma trajetória na A, parecida com a do desenho animado que ele falou, vai para frente e depois cai. Infelizmente, isso está completamente errado. Não é assim que os corpos caem. Aqui teria uma diferença de tempo, olha bem. Um tempo para ir para frente, T1, e mais um tempo para descer, T2. Só que o T2 ele vai ser T1 mais alguma coisa, mais um outro tempo Tzinho aqui, tá vendo? Ou seja, os movimentos são desincronizados. Isso aqui não pode acontecer, ok? Você pode, se tiver dúvida, fazer esse experimento lá na hora, né? Pega a sua caneta, põe na beiradinha da mesa, empurra ela e tenta perceber qual é a melhor trajetória. Seria uma alternativa, ok? Na letra B, ele coloca uma trajetória totalmente retilínea. Isso aqui não é possível. Por quê? A bolinha ela está se movendo na horizontal. Então, ela não consegue fazer só o movimento na horizontal e o movimento na vertical descendo aqui retinho, não. Ele vai ganhando velocidade à medida que está caindo. A gravidade ela atua no corpo que começou a cair da mesa e começou com velocidade inicial 0. Aí, à medida que a gravidade vai atuando, essa velocidade aí vai aumentando. Aí ele vai ficando cada vez mais rápido e caindo ali da mesa. Na letra C, o problema é porque está representado só uma queda livre. Para que a letra C fosse verdadeira, a bolinha deveria estar lá em cima, sem a velocidade horizontal. Isso não é o que está acontecendo. Ela tem uma velocidade horizontal aqui. Então, ela não pode simplesmente fazer o movimento de queda livre na vertical. Ela também tem que respeitar essa velocidade aqui e se mover para frente. Tranquilo? Próxima. A letra D parece muito boa, porque ele faz um movimento na horizontal, levando a bolinha para frente, e também faz um movimento de queda livre. O interessante é que o movimento de queda livre, ele começa com uma velocidade pequena, então ele vai andar deslocamentos pequenos. Começou aqui, aí na vertical, ó, aqui assim, tá vendo? Mais um movimento, ele vai aumentando gradualmente a sua velocidade na vertical. Ou seja, essa bolinha andou pouco, depois mais um pouco, mais um pouco, mais um pouquinho. A cada segundo de movimento, a aceleração da gravidade faz a velocidade vertical aumentar. Logo, ele tem que se mover para frente, moveu para frente, está tudo certo. E tem que se mover com velocidade crescente. Deslocamento aqui, então, é pouquinho, médio, maior. Então, ele está aumentando o deslocamento gradualmente. A letra D é a letra correta. Essa é a resposta certinha da questão que nós estamos procurando. Tudo bem? Já na letra E, nós temos um problema, porque aqui ele desceria com alta velocidade vertical e depois essa velocidade, de repente, ficaria menor até que ele terminasse o movimento. Isso não faz sentido. A aceleração da gravidade faz com que o objeto ganhe velocidade à medida que cai. Aqui ele estaria descendo com alta velocidade e aos poucos estaria perdendo a velocidade vertical. Isso não está correto. E aí, deu para pegar a essência dessa questão? Vamos para mais uma então? Bora lá! Nessa terceira questão fácil de cinemática que eu escolhi para você estudar, nessa terceira questão fácil que nós estamos estudando de cinemática, temos aqui uma ideia importante sobre movimento circular e movimento relativo. Me acompanha na leitura. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente, enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era, vamos às opções disponíveis,
ela pode ser essa velocidade, olha, igual, superior ou inferior. Essas são as três opções de comparação que ele me dá aqui, ok? Nesse contexto, então, eu tenho que saber se essa velocidade é maior ou menor. Voltando aqui para o texto, eu percebo o seguinte: houve aqui a seguinte afirmação: se ele demorasse mais alguns minutos, cairia sobre o Rio de Janeiro. Ok. Só que o foguete, né, os destroços aqui, eles caíram sobre o oceano. Então, eles chegaram aqui. Porém, caíram sobre o oceano passando por cima da cidade do Rio de Janeiro. Só pode ter feito esse movimento aqui, ó. Tudo bem? E se fosse o contrário, Madeira? Será que daria? Não. Aqui seria do oceano para o Rio de Janeiro. Não é isso que ele disse. Lá ele disse o seguinte: os destroços caíram por cima da cidade do Rio de Janeiro para o Oceano Atlântico. Percebe aqui que o sentido de rotação da Terra está dado na figura. Ela está indo aqui para a direita de quem olha para a folha. Então, nesse contexto, o que eu estou percebendo? Esses destroços poderiam ter caído no Rio de Janeiro se tivessem atrasados, né, por algum instante aqui, ó. Se eles chegassem a alguns minutos, estariam atrasados. Aí o Rio de Janeiro já teria girado mais, estaria lá na frente e os destroços iriam atingir o Rio de Janeiro. Então eu tenho dois movimentos, a Terra girando e o foguete girando no mesmo sentido. Olhando do Rio de Janeiro, eu estou em movimento junto com a Terra. Como ela gira para a direita e os destroços passam por cima da cidade mais rápido do que a Terra, o que eu posso concluir? A velocidade de giro, a velocidade angular dos destroços é maior do que a velocidade da Terra. Então, a velocidade tem que ser superior à da Terra e no mesmo sentido do giro que o planeta Terra está fazendo. Se eu marcasse aqui, ó, superior e sentido oposto, não seria verdade, porque os destroços têm que passar sobre o Rio de Janeiro e, enfim, aí sim, cair no oceano. Deu para entender? Então aqui eu respondo com letra B, superior à da Terra e no mesmo sentido. Show de bola, pessoal? Letra B. É isso aí, galera. Com isso, encerramos 3 questões fáceis para você acertar na sua prova. Tá vendo só como física não é esse bicho de 7 cabeças que você imaginava? E aí, terráqueo, gostou desse conteúdo? Saiba que você pode nos ajudar a fazer esse canal crescer. Deixe o seu comentário aqui embaixo com dúvidas e sugestões para novos vídeos. Clique no botão de gostei e compartilhe esse conteúdo. Nos ajude a compartilhar conteúdos de ciência, tecnologia e muita física para usar no seu dia a dia.